Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, trouxe uma partida muito interessante aqui como sugestão de vários inscritos que aconteceu agora no torneio Lindor's Abbey Rapid Challenge. É um torneio online aí, onde os jogadores, grandes jogadores do mundo todo, e aqui o ritmo de tempo é 15 minutos para cada jogador, então são partidas rápidas com 10 segundos de acréscimo a cada lance. Quem está de brancas, o chinês Jing Liren, e aqui de negras, Daniil Dubov. A partida é demais, o Jing Liren abre aqui com C4, a abertura inglesa, e agora cavalo em F6 aqui pelo Daniil Dubov. G3, C6, aqui a variante Caro-Kann da abertura inglesa, a partida seguiu com bispo G2 e agora D5. Cavalo em F3, e o Daniil Dubov vai para essa linha corajosa, aceitando aí o peão, aceitando aí esse presente desse peão em C4, esse gambito. D por C4, roque aqui pelo Jing Liren, cavalo de bem D7 e agora cavalo A3, um lance de desenvolvimento que também já ataca o peão de C4. E aqui o Daniil Dubov segura a rapadura com o lance cavalo B6, ele não quer devolver esse peão que na maioria das vezes quando a gente aceita um gambito em algum momento a gente devolve, mas aqui o Daniil Dubov está firme, segurando a rapadura. A partida seguiu com dama em C2, atacando o peão e bispo E6. O Daniil Dubov não larga a rapadura de jeito nenhum, traz a proteção agora para o peão de C4. Cavalo em E5, atacando mais uma vez o peão, e agora o Daniil Dubov vai para uma ideia muito legal aqui com o lance H5. Ou seja, ele atraiu as peças das brancas aqui, toda a atenção para o ponto de C4 e de repente solta essa bomba desse ataque na ala do rei com H5. Muito legal essa continuação. O Jing Liren recupera aí o seu peão agora com cavalo de A por C4. Temos cavalo por C4 e agora H4. Muito legal essa continuação do Daniil Dubov. Vejam que a dama está escrava aqui na defesa do cavalo. Agora o Daniil Dubov já vem com um ataque forte, ameaçando essa estrutura de peões aqui do rei do Jing Liren. O Jing Liren segue com cavalo em E5, levando as peças de volta para a ala do rei. E agora H por G3. H por G3 e dama C8. O Daniil Dubov agora faz uma bateria nessa diagonal, de olho aí numa entrada lá em H3. A partida seguiu com torre D1, tirando aqui a torre dessa diagonal. Quem sabe num possível bispo H3 o bispo possa continuar e vir para H1 sem cair a torre, né? Então a torre está em segurança aí em D1. A partida segue com bispo em H3 e agora ao invés de bispo em H1 o Jing Liren prefere jogar aqui com bispo em H3, bispo em F3, desculpem. Então evitando aí a troca dos bispos, e agora G6 aqui pelo Daniil Dubov. B4 pelo Jing Liren, abrindo aqui espaço para o bispo de casas escuras, bispo em G7, bispo em B2. E aqui não é bom você deixar as suas peças indefesas, né? Elas podem ser motivos, elas podem ser, enfim, podem existir razões táticas para capturar essa peça. Então é sempre bom você deixar suas peças defendidas. E aqui o Daniil Dubov então faz um lance muito lógico aqui, o lance rei em F8, o lance que defende o bispo, mas deixa a torre nessa deliciosa coluna aberta, aqui na coluna H. Interessante, né? A partida seguiu com A4, então o Jing Liren não está preocupado com os ataques do Daniil Dubov na ala do rei. Parte para uma expansão na ala da dama e agora cavalo em H7. Esse cavalo está de olho aqui na casa de G5, esse cavalo sai da frente do bispo. A partida segue com B5, o Jing Liren paga para ver, continua expandindo na ala da dama, como que vendo, será que o Daniil Dubov vai ter realmente algum ataque? O Daniil Dubov segue com cavalo em G5, atacando em F3, e o Jing Liren, mais uma vez, vai aqui para cima com B por C6, não se importando, né, com os ataques na ala do rei. Esse lance é perigoso, está ameaçando uma captura aqui com duplo, protegido pelo bispo. A posição não é tão simples, mas nessa posição o Daniil Dubov vai para uma sequência fantástica. Ele primeiro faz o lance bispo por E5, a partida segue com bispo por E5 e agora cavalo por F3 cheque, E por F3. E por que será que o Daniil Dubov fez isso? Será que existe alguma continuação? Será que existe algum lance muito bom nessa posição? Se você quiser dar pausa e tentar encontrar o lance aqui do Daniil Dubov, vale a pena, um lance muito forte realmente. E essa partida é muito bonita. E eu espero que você tenha encontrado aqui a ideia do Daniil Dubov. Sensacional. O lance de arremate aqui da posição
bispo em G2, olha que maravilha de lance. E nessa posição, meus amigos, Jing Liren abandona aí a partida, o dragão chinês cai deitado ao chão. E a vitória aqui do Danil Dubov, né? O que acontece, o que esse lance tem de tão especial? A grande ameaça aqui é Dama H3 seguida de Dama H1, né? Então, ou também outra possibilidade de ameaça aqui é a Torre H1 seguida de Dama em H3 também com checkmate, né? Então não dá para parar ambas as ameaças, né? Aqui não tem jeito, por isso que o Jing Liren aí abandonou, né? Então uma possível continuação aqui, vamos lá, vai, Rafael, mostra aí bispo por torre, né? Aí aqui viria dama em H3, né? E não tem como evitar o checkmate em H1, né? Aqui qualquer lance e aí dama em H1 checkmate, legal, né? E se tentasse aqui ao invés de capturar a torre, capturar o bispo, e aí viria dama em H3 seguido de dama em H1 aqui com checkmate, né? Então não tem jeito, esse rei vai levar checkmate, ou então uma outra possível continuação depois de bispo aqui em G2 seria bispo em G7 cheque, tentando trazer a dama aí para o jogo e tudo mais. Por exemplo, né? Se rei por G7, as brancas poderiam tentar jogar aqui G4, né? E aí conseguiriam proteger aí a posição. Por que bispo G7 primeiro e não direto aqui o G4, né? Por conta de se G4 viria bispo aqui por F3, essa continuação também é legal. E aí depois de bispo em H2, por exemplo, dama por G4 cheque, rei em F1, torre por H2 e as pretas vão dar checkmate no próximo lance com torre aqui em H1. Legal, né? Não tem jeito, toda a continuação aqui as pretas vão ficar melhores, mas a continuação que sobreviveria mais aqui seria realmente com bispo em G7, né? Ganhando um lance a mais, depois de bispo G2, bispo G7, apenas ganhando um tempo aí a mais. E aí aqui poderia até jogar rei em G8, porque as ameaças continuam existindo, né? E aí acabou, as ameaças estão renovadas. Se bispo toma torre, a gente já viu dama entrando em H3, e se rei toma bispo, dama H3 seguido de dama H1. Forte, né? Forte demais a posição do Danil Dubov, muito bonito o lance bispo G2, né? Vamos voltar aqui. Então depois de bispo G2, o dragão chinês caiu no chão sem forças, né? E aqui vamos dar uma olhada no relatório então do chess.com, olha só. Olha só que beleza, né? 99% de precisão para o Danil Dubov, 96% de precisão de Jing Liren, uma precisão altíssima também. No entanto, o Jing Liren cometeu aqui um erro e uma gafe. Notem que o Danil Dubov jogou perfeitamente aqui, né? Nenhuma imprecisão sequer. E aí, realmente, depois do erro e da gafe aí do Jing Liren, não deu mais. Rafael, onde é que o Jing Liren perdeu a mão? Como é que ele foi cair numa situação como essa? Vamos voltar aqui no tabuleiro então e achar aí o erro e a gafe do Jing Liren. Bom, a história toda começou nessa posição. Jing Liren subestimou o ataque do Danil Dubov, fez o lance B por C6, né? Aqui o Jing Liren realmente teria que se preocupar com o ataque do Danil Dubov e fazer o lance dama C3, ameaçando todo tipo de ataque aqui, pilhando a dama e o bispo na mesma diagonal e ameaçando alguns ataques como cavalo por G6 cheque seguido de dama por G7. E aqui o melhor que as pretas poderiam fazer seria realmente tomar aqui em E5, depois de dama por E5. Se quisesse seguir uma linha parecida aqui, por exemplo, com F6, primeiro atacando a dama E3, cavalo aqui por F3 e por F3. Se as pretas jogassem bispo em G2, seguindo com a mesma ideia, a diferença é que agora as brancas poderiam fazer aqui o lance G4, tá? E aqui a posição está bem segura, está bem defendida. A posição o jogo vai embora, poderia seguir aqui com bispo em H1, com a ideia de jogar a torre em H3 e bater aqui em F3, mas as brancas conseguem se defender jogando, por exemplo, uma sequência de torre A3 e dama E4 para defender o ponto de F3. As brancas poderiam também seguir com a ideia de torre E1, batendo aqui no ponto de E7, enfim. E as pretas poderiam tentar trazer a dama para o jogo via D7 e D6 ou D5. Enfim, vários planos seriam possíveis aqui para os dois lados. O jogo iria embora, moral da história. O jogo iria embora com chances para os dois lados, né? Então, dama aqui nessa posição, dama C3 poderia levar o jogo adiante, né? Então, B por C6 levou aqui a sequência que a gente viu muito forte do Danil Dubov. Mas nem tudo estaria perdido. Depois de B por C6, que foi um erro, bispo por E5, aqui existe um lance não muito trivial de encontrar para as brancas, que seria o lance dama D3, um lance bem estranho, né?
porque deixa aqui, acabou de perder uma peça, né? As brancas já estão com uma peça a menos e agora fariam o lance dama D3 deixando uma segunda peça. Mas a ideia aqui seria defender o bispo. Então depois de, por exemplo, cavalo por F3 e dama por F3, se as pretas quisessem ficar com duas peças a mais e bispo por B2, a ideia é que as brancas teriam C por B7, dando um garfo e com uma posição vitoriosa aqui, bem vantajosa para as brancas, tá? Então aqui o melhor que depois de dama por F3, o melhor que as pretas poderiam fazer seria talvez dama E6 saindo do garfo, e aí depois de bispo por E5, dama por E5 e C por B7, as brancas estariam piores, claro, com uma peça a menos, mas por dois peões, um peão aqui na sétima horizontal, e algum contrajogo seria possível aqui para as brancas, tá? Então mesmo depois de terem jogado aqui B por C6, que foi o lance errado do Ding Liren, né, ao invés de dama C3, ainda daria para continuar depois de bispo por E5 com essa ideia de dama D3, daria para continuar no jogo. Mas aí realmente bispo por E5 foi a gafe, porque levou para essa sequência forçada que a gente viu na partida de cavalo por F3, seguido de bispo G2, provavelmente o lance que o Ding Liren não viu nos seus cálculos na posição anterior, né? Mas um arremate muito bonito aí do Daniil Dubov, e é assim que ele venceu o Ding Liren em 21 lances. Em 21 lances, Daniil Dubov colocou o dragão chinês aí deitado no chão. Beleza, pessoal? Gostei muito dessa partida, espero que vocês tenham gostado também. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!